Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição, que vai de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã ao meio-dia. Nós estamos ao vivo pela rede Jovem Pan News e pelo canal do YouTube. Hoje é terça-feira, 13 de agosto de 2019. A Câmara dos Deputados deve votar hoje a medida provisória da liberdade econômica, que reduz a burocracia em vários setores. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que um dos principais pontos da proposta é limitar os abusos do Estado. A MP foi editada no dia 30 de abril e está em vigor. São ações que, segundo o governo, facilitam os negócios, reduzem a burocracia e podem ajudar a criar, em 10 anos, até 4 milhões de novos empregos. O texto perde a validade se não for aprovado por deputados e senadores até o fim de agosto. E veja também: Jair Bolsonaro não esconde preocupação com a situação eleitoral na Argentina e governo teme retrocessos no acordo do Mercosul. Maurício Macri dispara contra o kirchnerismo e diz que a oposição não inspira confiança no mercado financeiro. Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, prorroga a força-tarefa da Lava Jato no Paraná por mais um ano. Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, garante que nova CPMF não avança no Congresso. Em São Paulo, Eduardo Bolsonaro pede apoio de empresários à aprovação para a Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. Organização Mundial da Saúde faz alerta para avanço do sarampo e diz que o número de casos da doença no primeiro semestre é o mais alto em 13 anos. Esses e outros destaques você acompanha agora no Jornal da Manhã, segunda edição. O planeta Terra bateu um novo recorde de emissão de gases de efeito estufa na atmosfera em 2018. Segundo o relatório Estado do Clima 2018, divulgado nesta segunda-feira no Boletim da Sociedade Americana de Meteorologia, a emissão de gases como dióxido de carbono, metano e óxido nitroso seguiu aumentando. Com isso, já temos um efeito de aquecimento 43% maior do que em 1990. Além disso, 2018 entrou para a lista de 4 anos mais quentes desde pelo menos o fim do século XIX, quando a medição começou a ser feita. Os únicos 3 anos mais quentes que 2018 foram 2015, 2016 e 2017. O presidente Jair Bolsonaro não escondeu a preocupação com a situação eleitoral na Argentina e o governo teme retrocessos no acordo do Mercosul. Quem conta os detalhes de Brasília é a repórter Luciana Verdolim. O presidente Jair Bolsonaro não esconde a preocupação com a situação eleitoral lá na Argentina. A questão, inclusive, será tema da reunião do chamado Conselho de Governo que acontece hoje aqui em Brasília. Será a partir dessas avaliações que o presidente vai tirar a posição oficial do governo. Ontem ele afirmou que se a chapa de Cristina Kirchner vencer as eleições, existe a possibilidade de termos uma nova Venezuela mais ao sul. O presidente explicou que a alta do dólar e a queda da bolsa diante da derrota de Maurício Macri nas prévias confirma a tendência de que a Argentina corre sérios riscos de se transformar numa nova Venezuela. Bolsonaro explicou ainda que o candidato da oposição, Alberto Fernandes, já avisou que, se for eleito, pretende rever o Mercosul. Por conta disso, o presidente brasileiro alertou a população do Rio Grande do Sul para o risco dos argentinos decidirem abandonar o país vizinho. Se essa esquerdalha voltar aqui na Argentina, nós poderemos ter, sim, no Rio Grande do Sul, um novo estado de Roraima. E não queremos isso. Irmãos argentinos fugindo para cá, tendo em vista o que de ruim aparece que deve se concretizar por lá. O presidente fez uma referência a Roraima, que é hoje a porta de entrada dos imigrantes venezuelanos no Brasil, que fogem da ditadura de Nicolás Maduro. A preocupação do presidente Jair Bolsonaro com a Argentina não é nova, não. Ele já vinha praticamente fazendo campanha para o atual presidente Maurício Macri, mas garante que não pretende interferir em questões internas daquele país, que essa é apenas uma visão pessoal dele.
Dentro do governo existe o temor de uma possível vitória da chapa de Cristina Kirchner interfira, crie dificuldades nas negociações de detalhes que ainda estão pendentes no acordo de livre comércio do Mercosul com a União Europeia. Uma ala do governo sinaliza até que o ideal seria abandonar o Mercosul se for confirmada a vitória de Cristina Kirchner. Na área econômica, a defesa é que é preciso analisar a questão com mais cuidado. O presidente já teria pedido um levantamento sobre a situação política lá na Argentina, que deverá ser discutido na reunião ministerial de hoje. Ele afirmou ontem que a esquerda trabalha, na verdade, pelo fim da liberdade nos países que governa. Aqueles isentões que ficam falando, não tem esquerda, não tem direita, não tem ideologia. Tem sim! Tem uma turma aí que quer roubar nossa liberdade. O porta-voz da presidência, Rego Barros, admitiu que, caso se confirme mesmo a vitória da oposição na Argentina, as relações entre os dois países podem ser seriamente abaladas. E o próprio presidente Bolsonaro já declarou que podem existir retrocessos no acordo de livre comércio. Essa preocupação está voltada principalmente ao direcionamento da política argentina, parceiro estratégico do Brasil, na contramão do desenvolvimento econômico e da liberdade de comércio. O Brasil assumiu em julho a presidência temporária do Bloco Econômico. E o presidente, que antes criticava o Mercosul, adotou nos últimos tempos um discurso bem mais conciliador. Segundo ele, a partir do momento em que a questão ideológica do bloco foi sendo alterada. De Brasília, Luciana Verdolim. O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu a MP da Liberdade Econômica e declarou que os 200 milhões de brasileiros não podem mais ser tratados como trouxas. A medida provisória, que, como a gente disse no começo do programa, deve ser votada hoje na Câmara, tem como objetivo reduzir a burocracia ao facilitar a abertura de empresas e conceder a isenção de alvarás. O texto, enviado pelo Executivo ao Congresso, foi aprovado por uma comissão mista em 11 de julho e agora depende do plenário. O ministro da Economia, Paulo Guedes, ressaltou que o governo precisa interferir o mínimo possível no direito de trabalhar do cidadão. Tem que fazer estudo de impacto. Em princípio, o cidadão é livre para explorar a atividade econômica que não estiver na Constituição. Agora, se o governo quiser limitar alguém, ele tem que explicar por quê. Por que ele está permitindo e reforçando, através da legislação que é capturada por piratas privados, permitindo a exploração de 200 milhões de trouxas por meia dúzia de cartéis. Durante um discurso num evento do Superior Tribunal de Justiça nesta segunda-feira, o ministro da Economia fez um ataque aos sindicatos. Na avaliação de Paulo Guedes, a burocracia das entidades só atende aos interesses de regimes totalitários. Porque esse sistema sindical nosso também vem de regimes totalitários. É a carta del lavoro, do fascista Mussolini, do nazista Hitler, de uma ditadura brasileira lá atrás, que cooptou lideranças políticas, oferecendo vantagens para quem organizasse os trabalhadores em função de seus interesses. Guedes apontou que o Brasil precisa oferecer igualdade de oportunidades e rejeitar os vagabundos que tentam comprar influência. O relator da MP, deputado Jerônimo Gergen, defendeu uma ampla lei que ampare a liberdade econômica, mas reforçou que as mudanças têm de ser feitas aos poucos. Eu não sei como o Brasil chegou até aqui, eu tenho dito isto. Quanto mais Estado, mais ambiente de corrupção, mais ambiente de atraso, mais problemas a gente vive. No entanto, nós sabíamos e sabemos que não poderíamos fazer a lei, quem sabe, ideal de uma vez só. Para o deputado Jerônimo Gergen, do Rio Grande do Sul, o Estado brasileiro precisa de uma ampla reforma administrativa. O ministro do STJ e corregedor nacional de Justiça, Humberto Martins, destacou que a MP da Liberdade Econômica atende ao dinamismo das relações comerciais. Assim, nesse momento do Brasil atual, faz-se necessário frisar a necessidade de criar direitos subjetivos para os indivíduos e para as empresas,
ao passo que se exigem determinadas posturas substantivas na forma de deveres do Estado. O ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, acrescentou que a medida provisória tem total amparo judicial. O texto, que pode ser aprovado nesta terça, mexe também com regras trabalhistas, como a que prevê a dispensa do funcionário de bater o ponto. O FBI procura no Brasil um cidadão egípcio suspeito de integrar a organização terrorista Al-Qaeda. Afonso Marangoni. O FBI procura um egípcio que está no Brasil desde o ano passado e é suspeito de participação no grupo terrorista Al-Qaeda. O alerta afirma que Mohamed Ahmed El-Sayed Ahmed Ibrahim deve ser considerado armado e perigoso. O homem teria atuado como agente e facilitador da organização fundamentalista desde aproximadamente 2013. Até o momento, a Polícia Federal norte-americana não fala em prisão e diz que busca Ibrahim para um interrogatório. De acordo com o FBI, ele esteve supostamente envolvido no planejamento de ataques contra os Estados Unidos e seus interesses e no fornecimento de apoio material para a Al-Qaeda. Por enquanto, não há informações do local onde Mohamed Ibrahim mora no Brasil e nem das atividades que ele exerce em território nacional. Em nota conjunta, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmaram que o governo está aberto a cooperar no que for solicitado. Segundo a nota, Mohamed Ibrahim ingressou no Brasil em 2018 e obteve autorização de residência, encontrando-se em condição migratória regular. O governo norte-americano pede que informações sobre ele sejam repassadas ao escritório do FBI ou à embaixada ou consulado dos Estados Unidos mais próximo. O presidente do STF disse que Jair Bolsonaro acerta ao transferir o COAF para o Banco Central. O ministro Dias Toffoli considerou correta a medida de desvincular o Conselho de Controle de Atividades Financeiras de algum ministério do governo federal. Para o magistrado, a medida permite um equilíbrio maior entre os poderes. Bolsonaro antecipou que pretende fazer a mudança para evitar uma pressão política, iniciada após Toffoli suspender as investigações baseadas em órgãos como o COAF. Jair Bolsonaro disse que cocozinho petrificado de índio pode atrapalhar licenciamentos de obras importantes. A declaração do presidente foi feita nesta segunda-feira em Pelotas, no Rio Grande do Sul, durante cerimônia de inauguração de trecho duplicado da BR-116. Ele não especificou qual obra poderia ser prejudicada. Na última sexta-feira, Bolsonaro já havia falado sobre fezes quando sugeriu evacuar em dias alternados para preservar o meio ambiente. Resultado das eleições primárias na Argentina reflete no mercado brasileiro e o dólar se aproxima de R$ 4,00. A moeda americana fechou a segunda-feira cotada a R$ 3,98, o maior valor desde 28 de maio. No mercado de ações, o índice Ibovespa da B3 caiu 2%. Enquanto isso, no país vizinho, o índice Merval da Bolsa de Buenos Aires fechou com desvalorização de 37,9%, a maior queda no mercado de ações na história da Argentina. A Agência Nacional de Mineração adiou o prazo para a eliminação de barragens a montante, como a de Brumadinho. Quem traz as informações é o repórter Matheus Meirelles. A Agência Nacional de Mineração redefiniu medidas regulatórias para assegurar a estabilidade das barragens no Brasil. O foco são os reservatórios de rejeitos construídos pelo método conhecido como amontante, quando as paredes são construídas sobre uma base de resíduos, em vez de em material externo ou em terra firme. Em resolução publicada no Diário Oficial da União, a agência reguladora reiterou a proibição dessa estrutura ou daquelas feitas com método declarado como desconhecido. Em fevereiro, a ANM já havia vetado novas construções do tipo, pouco após o desastre em Brumadinho, que deixou mais de 240 vítimas. Em julho, o Ministério de Minas e Energia confirmou que o rompimento se deu por liquefação, processo em que o gás transformado em água penetra na barragem e faz com que o material sólido perca a resistência.
Também foram definidos novos prazos. Empreendimentos com reservatórios a montante ou de método desconhecido deverão concluir até 15 de dezembro deste ano projeto técnico de descaracterização das estruturas. As obras de estabilização ou de construção de nova estrutura de contenção deverão ser concluídas até 15 de setembro de 2021. Para unidades com volume de até 12 milhões de metros cúbicos, a eliminação deverá ocorrer até setembro de 2022. Já para barragens com capacidade entre 12 milhões e 30 milhões de metros cúbicos, o prazo irá até setembro de 2025. Reservatórios com volume acima de 30 milhões de metros cúbicos terão que deixar de existir até 2027. O prazo anterior era para agosto de 2023. Entre as medidas também está a obrigatoriedade das empresas de instalar sistemas de monitoramento em tempo real para antecipar possíveis rompimentos. Também nesta segunda-feira, a Prefeitura de Brumadinho, em Minas Gerais, demonstrou preocupação com a situação de outra barragem de rejeitos de minério, que, segundo a administração municipal, encontra-se em estado de abandono pela empresa Emicom Mineração e Terraplanagem. A companhia tem 72 horas para retirar as famílias da comunidade de Queias da Rota de Lama. Uma nova reunião será realizada nesta terça-feira para a apresentação do plano para esvaziar a região. Caso haja rompimento, os rejeitos podem atingir até a rodovia Fernão Dias. A Câmara dos Deputados deve instalar hoje a comissão que vai analisar a reforma da Previdência dos militares. Vitória Bel. A comissão especial que vai analisar a proposta de reforma da Previdência dos militares deve ser instalada nesta terça-feira na Câmara dos Deputados. A afirmação é do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, que participou de evento na Fiesp em São Paulo. O ministro espera que o projeto seja aprovado pela comissão sem alterações no texto e negou que a proposta reforce privilégios. A economia gerada pela reforma do chamado Sistema de Proteção Social dos Militares está prevista em cerca de 10 bilhões de reais. A proposta aumenta para 10,5% as contribuições de ativos e inativos e cria alíquota para pensionistas, além de elevar o tempo de serviço de 30 para 35 anos. No entanto, o projeto também prevê uma reestruturação da carreira militar, o que cria adicionais de salário. Para militares que façam cursos ao longo da carreira, pode ser paga uma gratificação que varia de 12% a 73% da remuneração. Além disso, para garantir a disponibilidade de oficiais, será pago um acréscimo salarial que pode variar entre 5% e 32%. Olha, eu não vejo privilégio algum, porque se existe uma carreira dentre as carreiras de Estado, inclusive dentro do Executivo, que tem uma defasagem muito grande, é a carreira militar. Vai ter um superávit em relação à receita, o que nós vamos passar a descontar, inclusive as pensionistas nossas. O projeto de lei está parado na Câmara desde março. O presidente Jair Bolsonaro já afirmou que espera aprovar as novas regras para os militares até setembro. O vice-presidente do Paraguai prestou depoimento sobre acordo com o Brasil para a negociação de energia produzida pela usina hidrelétrica de Itaipu. Hugo Velasquez depôs nesta segunda-feira a promotores do Ministério Público do país vizinho. O presidente paraguaio, Mário Abdo Benítez, também foi ouvido pelos promotores. O Ministério Público apura a suspeita de irregularidades na renegociação do contrato de compra e venda pelos dois países da energia de Itaipu pelos próximos 4 anos. O governo planeja iniciar dentro de 2 semanas elaboração de campanha em favor do pacote anticrime do ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro. Os roteiros já foram feitos e o conteúdo é considerado de forte apelo emocional. Vítimas de crimes diversos relatam que seus algozes nunca foram punidos, na tentativa de ganhar apoio às propostas. Com as mensagens, o pacote pretende investir contra um dos entraves da justiça, a lentidão. Estatística portuguesa dá a ideia da razão da preferência de brasileiros por aquele país. Além da língua comum com o Brasil, o desemprego lá é metade do registrado por aqui. Cravou 6,3% segundo a mais recente estatística lusitana. É praticamente a metade dos 12,5% registrados no Brasil. A gente vai agora direto ao Rio de Janeiro para mais informações com o repórter Rodrigo Viga, que já está aqui conosco ao vivo. Viga, bom dia para você. Tudo bem, Nicole? Como é que você está? Tudo tranquilo?
Tudo bem, e por aí? Aqui ainda tem sol, parece que por aí não tem mais, é isso ou não? Ainda tá um tempo bonito por aqui, vamos ver como é que vai ficar até o fim da tarde. Ah, é? Ah, tá. Eu pensei que já tivesse, porque eu tô sempre naquela ideia, imaginando que a gente tá na parte de baixo do escorrega, tá, Nicole? Ou seja, choveu aí, a chuva vem pra cá horas depois. Fechou o tempo aí, depois de um tempinho fecha o tempo aqui. A meteorologia que tá dizendo, viu, Nicole, que hoje teremos uma mudança brusca de temperatura. É difícil de... Eu não tô desacreditando não, mas às vezes é difícil você imaginar, puxa, que dia lindo, maravilhoso. Eu tô olhando aqui pro céu e não tem uma nuvenzinha sequer, mas se você olha no horizonte, dá para ver aquele fogzinho, né? Aquele leve nevoeiro de inverno. E aí, minha cara Nicole, segundo a meteorologia por aqui, os termômetros que hoje nem bater mais de 32, 33 graus vão baixar vertiginosamente. E amanhã, a máxima, por exemplo, vai ser de 22, 23 graus. E a mínima de 13 graus. A madrugada promete ser fria, com muito vento, rajadas de vento. Estão falando aí em ventos entre 70 e 80 quilômetros por hora. E, é claro, mar nervoso, mar agitado. Essa é a perspectiva. Mas vamos aguardar para ver se isso efetivamente se concretiza. Minha cara Nicole, ouvintes internautas da Jovem Pan, saiu o resultado, né, da Eletrobras, a estatal de geração de energia, que vai passar por um processo de privatização, de desestatização, algo que vem sendo tratado, vem sendo engendrado desde o governo do ex-presidente Michel Temer. Lucro gigantesco de mais de 5 bilhões de reais, crescimento de mais de 300% no segundo trimestre deste ano em relação ao segundo trimestre do ano passado. Isso tem muito a ver com a venda de uma distribuidora de energia. Ao longo do tempo foram tomadas decisões aí para abarcar algumas distribuições, algumas distribuidoras de energia estaduais. Isso foi realmente um fardo, um peso para a Eletrobras. Vamos à rotina de violência e de criminalidade no Rio de Janeiro. Teve uma tentativa de arrastão na linha vermelha, uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira. E durante a fuga houve uma colisão entre o veículo dos bandidos com outros carros de passeio. 8 pessoas ficaram feridas e uma grávida ficou nervosa, ficou em pânico porque se viu no meio daquele bang-bang, no meio daquela perseguição entre traficantes de policiais a traficantes de drogas. Minha cara Nicole, ouvintes internautas da Jovem Pan, nós temos vários, mas muitos casos de bala perdida registrados nas últimas horas aqui no Rio de Janeiro. O mais novo caso, favela do Jacarezinho, zona norte do Rio de Janeiro. Por conta do tiroteio por lá, uma operação da polícia com direito a blindar de helicóptero, a circulação de trens ficou prejudicada na manhã desta terça-feira ali naquele ramal da favela do Jacarezinho, zona norte e periferia. Normalmente, os casos de violência acontecem na periferia, zona norte e zona oeste do Rio de Janeiro. Um bandido também teria morrido nessa ação da polícia que não tem prazo para terminar. Nas últimas horas, 2 jovens também foram vítimas de bala perdida aqui no Rio de Janeiro, viu, Nicole? Ouvintes internautas da Jovem Pan, além desse caso no Jacarezinho, um em Magé, na Baixada Fluminense, e um jovem das categorias de base do América, um clube tradicional aqui do Rio de Janeiro, em Niterói, na região metropolitana. E aí chegamos à triste marca de 101 casos de balas perdidas no Rio de Janeiro neste ano de 2019, com aproximadamente 25 mortes, 25 óbitos. A Prefeitura do Rio de Janeiro, Nicole, só para fechar, está atuando com órgãos municipais naquela comunidade, naquela vila lá em Curicica, na zona oeste da capital, onde nesta última segunda-feira uma casa de 3 andares ruiu, desabou, deixando mãe e filho soterrados sob os escombros por quase 5 horas, mas felizmente eles conseguiram ser retirados com vida. Pelo menos 5 casas já foram demolidas pela prefeitura, estavam condenadas, e mais de 15 no entorno, viu, minha cara Nicole, também estão com a estrutura abalada ou foram construídas de forma ilegal e irregular, e a Prefeitura do Rio de Janeiro muito provavelmente vai colocar no chão a casa dessas pessoas,
construída sobre um lixão, um aterro sanitário de forma totalmente ilegal, irregular e bastante arriscada. Nicole. Felizmente essa história, né, Viga, do desabamento em Curicica terminou de uma forma mais feliz do que aquela em Muzema, né? Obrigada pelas informações. Exatamente, Nicole. É realmente surpreendente. Essas pessoas devem comemorar 2 aniversários, né? A data do seu nascimento e o dia de ontem, porque ficar soterrado sob escombros, uma criança de 3 anos e uma jovem adulta jovem de 21 anos de idade, realmente tem que levantar as mãos para o céu. Mas ali aquela região é repleta de irregularidades. Se não houver fiscalização prévia e também durante o uso desses imóveis, infelizmente outras tragédias poderão acontecer, não só ali, mas em outras localidades do Rio de Janeiro. Nicole. Obrigada, Viga. Bom dia, bom trabalho para você. Para todos nós, obrigado. Agora são 10h28 e a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco nós estamos de volta. Jovem Pan News. Jovem Pan. Saúde. Minuto do Coração. Dr. Kalil. A vida volta ao normal após o infarto, com todas as atividades normais? Ou seja, você pode voltar à sua vida normal após o infarto? Na grande maioria, sim, você está vivo, porque o infarto mata. Há uma incidência altíssima de morte por doença cardiovascular, como todos nós sabemos. Mas o importante é colocar para vocês o otimismo. Se você infarta e foi tratado, dependendo do grau de comprometimento do músculo do coração, você vai ter que ter alguns cuidados. Porém, a sua vida vai voltar ao normal? Sim. Sempre vai voltar ao normal. Com orientação médica, dependendo, de novo, do tipo ou de quanto o seu músculo do coração foi prejudicado. Obviamente, ao extremo, os infartos grandes, que comprometem grande parte do músculo do coração, ou seja, parte do seu coração foi perdido, desenvolvem quadros de insuficiência cardíaca, que você tem falta de ar, aos mínimos esforços, não consegue caminhar, tem medicação para isso, tem tratamentos para isso. Mas você vai voltar à sua vida normal, sim, sempre com orientação do seu médico. E se você teve um infarto do miocárdio, ou se foi submetido a uma desobstrução na artéria do coração, que é chamada angioplastia, ou se foi submetido a uma cirurgia cardíaca, ou cirurgias outras cardíacas, o exercício é fundamental para a recuperação. Então, a reabilitação pós-evento cardiovascular é extremamente importante. Então, após cirurgia cardíaca, o exercício é fundamental para a sua recuperação. Assim como pós-infarto, pós-angioplastia, é importantíssimo o exercício físico, porque ele claramente, comprovadamente, por vários estudos científicos, reduz as chances de você voltar a infartar ou de voltar a ser reoperado do coração. Então, pode-se fazer exercício físico? Sim. Pode-se ter uma vida normal? Sim. Dependendo da gravidade do seu caso, com orientação do seu médico, sempre. Mas você vai voltar a uma vida normal e vai fazer exercício físico. Minuto do Coração. Dr. Kalil. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. 10h31, estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, afirmou ontem a empresários em São Paulo que a Lava Jato é fruto da institucionalidade e existe graças ao Supremo Tribunal Federal. Quem tem as informações é o repórter Daniel Lian.
A Lava Jato só existe graças ao Supremo Tribunal Federal. Esta é a afirmação de Dias Toffoli, presidente da instituição mais alta do Poder Judiciário. Falando a uma plateia de empresários em São Paulo, ele disse que a operação é fruto da institucionalidade. A Lava Jato só existe graças ao Supremo Tribunal Federal. Se não fosse o Supremo Tribunal Federal, não haveria isso. O que não se pode permitir na República é que se apropriem das instituições. O presidente do STF ainda cutucou. A Operação Lava Jato, ela é fruto da institucionalidade, ela não é uma instituição. Em um país não se faz de heróis, se faz de projetos. O Brasil está afogado em processos. Há uma farta judicialização. Para o ministro, é preciso que a sociedade tente resolver as divergências sem recorrer à esfera judicial. Alguma coisa está errada. Porque não é o judiciário que vai determinar o futuro da economia, o futuro da sociedade. Tudo vai parar no judiciário. Por quê? Porque está tudo na Constituição. E você tem atores que estão legitimados a provocar o judiciário. Ele enfatizou que se tudo vai parar no Supremo, é o retrato do fracasso da sociedade. Gostaria de julgar o aborto no Supremo Tribunal Federal? Isso não é um problema para o judiciário, mas vai parar no judiciário. Toffoli elogiou a decisão do presidente da República, Jair Bolsonaro, de transferir o Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Economia para o Banco Central. Colocar o COAF no Banco Central, para evitar que um determinado ministério, um determinado local, seja aquele que apure, que investigue, que fiscalize. Vale lembrar que em julho o presidente do Supremo suspendeu as investigações baseadas em dados sigilosos compartilhados pelo COAF sobre o senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro. Justiça de Minas Gerais mantém multas contra a Samarco por desastre em Mariana. O juiz da 12ª Vara Federal, Mário de Paula Franco Júnior, negou nesta segunda-feira um pedido da mineradora para suspender as punições. A Samarco foi multada pelo IBAMA por causa dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, na região central do estado. A mineradora entendia que a competência para aplicar as multas era da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, mas o magistrado avaliou que o Instituto tem o direito de punir. Juiz negou liberdade a acusado de hackear autoridades. Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília, negou nesta segunda-feira o pedido para soltar Danilo Cristiano Marques, preso pela Polícia Federal na Operação Spoofing. Ele é um dos acusados de invadir os telefones celulares do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e de outras autoridades. Ao analisar o caso, o magistrado entendeu que a prisão do investigado é necessária para não atrapalhar as apurações. Azul anuncia voos na ponte aérea Rio-São Paulo a partir do dia 29 de agosto. A companhia afirmou que vai começar a operar com 17 voos por dia de Congonhas ao aeroporto Santos Dumont. As passagens vão custar a partir de R$ 99,00 e terão opções entre as 6 horas e 15 minutos e as 21 horas e 15 minutos. No último mês, a Azul recebeu 15 dos 41 slots da Avianca Brasil, no aeroporto de Congonhas, e afirma que, somados aos que já possuía, os horários serão suficientes para a operação. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, confirmou que a Comissão de Relações Exteriores, que vai sabatinar o deputado Eduardo Bolsonaro, vai ganhar um membro extra para evitar empate. De Brasília, Levi Guimarães. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, confirmou que a Comissão de Relações Exteriores, que vai sabatinar o deputado Eduardo Bolsonaro, vai ganhar um membro extra nos próximos dias. Hoje, o colegiado conta com 18 senadores. Para evitar risco de um empate na votação da indicação à Embaixada Brasileira em Washington, um 19º membro será escolhido, como afirma Alcolumbre. Existe um bloco partidário que ainda tem direito a mais uma vaga de indicação.
A gente pediu para a Secretaria-Geral da Mesa, tanto da Câmara quanto do Senado, fazer esse levantamento para a gente ter um número razoável e oficial e anunciar e pedir a indicação do bloco. O pedido de nomeação do novo membro será feito no dia de hoje, após reunião com técnicos do Senado, mas nos bastidores já se sabe que ela deve caber ao bloco formado pelo PT e pelo PROS, devido a acordos feitos no início do ano. Segundo os senadores petistas, a tendência é que o novo membro seja do partido, o que significaria um voto contrário à nomeação de Eduardo Bolsonaro como embaixador. A indicação do filho do presidente Jair Bolsonaro ainda não tem data certa para ser enviada ao Senado. Existem pelo menos mais 13 indicações para cargos enviadas pelo governo que ainda faltam ser analisadas. Davi Alcolumbre não adiantou se vai dar preferência à escolha de Eduardo. Não posso te responder se passaria na frente ou não. O critério vai ser estabelecido pelo presidente. Eu vou, como estou fazendo, como disse para vocês, eu faço uma avaliação em relação às mensagens encaminhadas e discuto com o presidente quando as matérias dizem respeito à Comissão de Relações Exteriores. Governistas não falam abertamente em uma possível troca de membros na Comissão de Relações Exteriores para garantir uma maioria favorável à nomeação de Eduardo Bolsonaro, tanto na sabatina como na votação. Porém, a estratégia ainda não é descartada. Independente do resultado na comissão, a palavra final cabe ao plenário, mas lideranças tentam garantir um ambiente favorável à aprovação desde o início do processo. De Brasília, Levi Guimarães. Na economia, os dados se mantêm com um crescimento baixo. Apesar da alta mensal, a prévia do Produto Interno Bruto recuou 0,13% no semestre, o que, se confirmada, representaria uma recessão técnica. No primeiro trimestre, o PIB encolheu 0,2%, segundo os dados divulgados nesta segunda-feira. O relatório Focus, divulgado ontem, apontou um novo corte das projeções do mercado financeiro para o PIB, de 0,82% para 0,81%. A variação demonstra que ações como o avanço da reforma da Previdência, o anúncio da liberação do FGTS, do PIS/PASEP e o corte da Selic geraram pouco fôlego. O economista Silvio Campos Neto avalia que, apesar do período de estagnação, o crescimento deve se consolidar em 2020. Esse primeiro semestre, de fato, os dados não muito positivos, mas que de agora em diante, ao longo desse segundo semestre, principalmente já na virada para o próximo ano, um conjunto de números melhores e aí sim uma perspectiva de uma recuperação um pouco mais consistente, mesmo que de forma ainda moderada. Silvio Campos Neto destaca que o cenário global também é desafiador e tem peso relevante para o Brasil. Em entrevista à Jovem Pan, o economista Alex Agostini aponta os fatores internacionais que afetam o mercado. A repercussão internacional da moeda chinesa, que continua se desvalorizando em relação ao dólar. Nós tínhamos uma guerra comercial entre China e Estados Unidos, agora passamos a ter uma guerra cambial também. Aqui na América Latina, no final de semana, o Macri perdeu as primárias, ficou atrás do concorrente, o Alberto Fernandes, que é apoiado pelo clã Kirchner, né? Então isso é uma preocupação muito grande. Alex Agostini explica que, por enquanto, a previsão de dólar a R$ 3,80 se mantém para o final do ano, assim como os cortes da taxa básica de juros. Para 2020, é esperado uma reação mais forte da economia, mas ainda modesta. Na média, o mercado prevê expansão do PIB de 2,1%. O presidente Jair Bolsonaro quer acabar com os radares móveis em rodovias federais até a semana que vem. Vamos a Brasília para mais informações com Luciana Verdolim. O presidente Jair Bolsonaro promete acabar até a semana que vem com os radares móveis nas rodovias federais brasileiras. Depois de atacar os radares fixos, conhecidos como pardais, o presidente afirma que não se pode aceitar que motoristas e caminhoneiros, principalmente, sejam explorados. Ele afirmou que está numa briga feia na justiça para tentar acabar com esse tipo de fiscalização. Essa máfia de multa que vai para o bolso de alguns poucos aqui dessa nação. É uma roubalheira, essa é a verdadeira indústria da multa que existe no Brasil. Anuncio para vocês que a partir da semana que vem não teremos mais radares móveis no
Brasil. Segundo o presidente, a Polícia Rodoviária Federal, que é a responsável pela colocação dos chamados radares móveis em rodovias federais, será orientada a não ficar mais escondida em retões, segundo o presidente, para flagrar motoristas. Jair Bolsonaro lembrou que já encaminhou projeto ao Congresso Nacional alterando pontos do Código Brasileiro de Trânsito, como a questão envolvendo o aumento da validade da carteira de motorista no país e também o aumento do número de pontos para motoristas profissionais perderem o direito de dirigir. Medidas que o próprio presidente afirma que tem como objetivo facilitar a vida dos caminhoneiros que ainda negociam aqui com o governo federal a questão em torno do tabelamento dos fretes. O presidente ressalta ainda que o fim do chamado simulador nas autoescolas e a liberdade para que qualquer médico ateste a saúde do motorista vai significar uma economia de pelo menos R$600 na hora de se tirar uma carteira no país. De Brasília, Luciana Verdolim. E agora a gente continua em Brasília, mas para conversar com José Maria Trindade, que já está ao vivo. Zé Maria, bom dia para você. A gente comentou aqui no começo do Jornal da Manhã, segunda edição, a respeito da votação da MP da Liberdade Econômica. Eu queria começar te perguntando qual que é a importância dessa matéria e qual é a expectativa para essa votação hoje. Salve, Nicole. Muito bom dia a todos. Olha, Nicole, o governo Jair Bolsonaro começou ali, logo no início da gestão, dizendo que ia colocar transparência e desburocratizar, e essa medida provisória, chamada de liberdade econômica, né, é um dos pontos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou a dizer durante um debate ontem no STJ, o Superior Tribunal de Justiça, de que a ideia é reduzir essa burocracia e que a empresa, o empresário, tem que ter liberdade para empreender, criar empregos e depois comunica ao governo a empresa criada. A ideia é fim de exigências e autorizações para as pequenas empresas, as que não envolvam risco. E aí ele abriria a empresa e pronto. Mas esta medida provisória dispensa várias exigências, mas mantém ali, houve um recuo com relação às comissões internas de combate a acidentes trabalhistas, né? Isso vai continuar no texto. Mas a medida provisória define novas regras da relação de trabalho, inclusive regulamenta o trabalho aos domingos. Categorias estão impedidas do trabalho ao domingo porque não houve acordo na convenção coletiva. E agora a lei vai definir regras. A cada 7 domingos trabalhados, uma folga no domingo. A folga de quem trabalha no domingo será durante a semana, uma folga por semana, não mexe na carga horária semanal de trabalho. E também dispensa o ponto para o trabalhador, né? E isso é uma mudança importante também. A história ali é liberar para que uma pessoa só possa abrir uma empresa, possa abrir uma limitada, né? E que tenha um só documento, um documento único para transporte. Essa medida provisória, ela está dentro de um processo de desregulamentação que o governo quer. Agora, quando chegou no Congresso Nacional, houve um grande debate e ali a expectativa do Congresso é até de mais liberdade ainda e mais desregulamentação. E olha, esse Congresso é realmente reformista, ele tem um caráter ali de mudar legislações, a gente pôde ver nesse debate da medida provisória. Só que é o seguinte, ela tem que ser aprovada, sancionada até o final do mês. Falta Câmara e Senado. Daí a pressa e esse projeto tem que ser aprovado hoje para dar tempo ao Senado também fazer o debate e votar, né? Com certeza. E Zé, ontem o presidente Jair Bolsonaro também se demonstrou preocupado, né, com a eleição na Argentina, já que o candidato que tem como vice a Cristina Kirchner obteve 47% dos votos contra os 32% do atual presidente Maurício Macri. E tudo isso refletiu aqui no Brasil, no mercado financeiro, mas o presidente está preocupado também, né? Olha, foi uma tempestade econômica aqui na região. Até o Brasil foi enrolado aí nesse resultado das prévias na Argentina. O risco Brasil subiu, o risco Argentina subiu e fica muito difícil, porque esse risco significa possibilidade de calote, né? E ninguém investe exatamente num país que não vai cumprir as suas obrigações e contratos. Essa situação complica muito, mas as declarações do presidente Jair Bolsonaro
foram consideradas aqui como exageradas, né, e até difíceis de serem cumpridas. Ele já recuou, ele deve ter recebido lá conselhos da área de relacionamento internacional, afinal ele é o presidente do Mercosul, né, e ele praticamente já declarou uma guerra caso a oposição vença na Argentina. E a Argentina, ela é um parceiro comercial muito importante para o Brasil, né? Primeiro, hoje, China, segundo, Estados Unidos e terceiro, Argentina. Então, é muito importante que essas relações continuem. Então, são duas coisas. Primeiro, esta possibilidade, né, da derrota do Macri na Argentina, o que pode provocar uma reversão no projeto econômico do Mercosul, e também essa relação com o presidente Jair Bolsonaro. Informações do próprio governo dão conta de que as relações vão continuar, qualquer que seja o novo governo da Argentina. Zé, o governo está se preparando também para esse novo ato que vai ter em cidades de todo o país contra o contingenciamento na educação e também contra a reforma da Previdência. Como é que está a preparação por aí? Olha, Nicole, a estratégia do governo é falar sobre isso, explicar o que realmente está acontecendo, o que é o contingenciamento. E o ministro da Educação, o Abraham Van Traub, ele mostra que esses cortes na educação não inviabilizam e não inviabilizaram até agora nenhum ponto das universidades federais, que são os pontos mais sensíveis e que repercutem mais. E ele diz que não há nenhuma descontinuidade no processo de educação e diz que o Enem vai sim se realizar com toda a segurança e com toda a certeza. Essa estratégia do governo de falar e dar a sua versão é para mostrar que se trata de um movimento político e natural, né, que se contrapõe ao governo. E é assim que é a reação do governo por aqui sobre esta manifestação. Só para a gente fechar, Zé, o PSL deve discutir a expulsão de Alexandre Frota e o PSDB também está pressionando a Aécio Neves para deixar o partido. E essa movimentação por aí, como que deve terminar todos esses processos? Pois é, olha, Nicole, essa votação da reforma da Previdência, tradicionalmente, ela provoca mesmo divisões internas nos partidos. Eu me lembro aqui do PSDB dividido na votação da reforma da Previdência. O PT, quando o ex-presidente Lula comandava, também se dividiu. O PSOL foi criado porque um grupo de petistas não aceitou votar a reforma da Previdência, né? E agora vem o Alexandre Frota, que era vice-líder do PSL, coordenador do PSL no debate sobre a reforma da Previdência, e aí ele votou contra, se absteve, mas isso é voto contra, né, a Previdência, e também por declarações e críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Segundo informações aqui, a ideia é mesmo expulsá-lo do PSL. Ele, como maneira de prevenção, já até se afastou das redes sociais e aguarda o que vai acontecer. Mas a animosidade no partido é mesmo de expulsão do Alexandre Frota. O PDT também, por motivo exatamente contrário, né, porque a Tabata Amaral votou a favor da reforma da Previdência, tem um processo de expulsão aberto, e o PSB também discute expulsão e punição de filiados que votaram a favor da reforma da Previdência. Isso é um assunto polêmico e que divide, mas os partidos têm as suas lógicas e têm o seu programa, né? Então, todos os candidatos deveriam conhecer a lógica e o programa de cada partido político. Essa é a realidade da política agora aqui. Tá certo, Zé. Obrigada pelas informações. Ótimo trabalho para você. Muito bem, obrigado. Muito bom dia. Bom dia a todos. 10 horas e 51 minutos e vamos às informações do tempo em todo o Brasil com Desirê Brante. O tempo vira mesmo no sudeste do Brasil. Ontem, a segunda-feira, foi um dia de sol e muito calor em quase todo o país, mas já com uma frente fria no Rio Grande do Sul, provocando chuva e derrubando a temperatura. Nesta terça-feira, tem mais previsão de chuva para os 3 estados do sul do país e, além disso, a temperatura fica cada vez mais baixa. No sudeste, até o finalzinho do dia, essa chuva vai chegar e vai atingir São Paulo, sul de Minas e Rio de Janeiro. Nas outras áreas, pegando Espírito Santo, Minas Gerais, Centro-Oeste e toda a região, desde o interior do Nordeste até o Acre, por enquanto o tempo segue seco. Quanto à temperatura,
Hoje a máxima já não passa dos 14 graus em Porto Alegre, mas ainda chega aos 32 em Cuiabá, 35 na região de Palmas, 29 em Belo Horizonte e 37 graus em Teresina. Na capital paulista o tempo muda mesmo, o sol ainda aparece um pouquinho no começo do dia, mas já tem previsão de chuva e a máxima prevista é de apenas 22 graus, uma bela de uma virada mesmo no tempo e na temperatura. Amanhã esfria mais um pouco, a quarta-feira vai ser um dia úmido e com temperatura baixa. Vai chover a qualquer hora e a máxima não vai passar dos 16 graus. A quinta-feira também vai ser um dia friozinho, mas tudo indica que na sexta-feira o sol volta a aparecer e aos pouquinhos volta a esquentar. Quer saber mais da previsão para a sua cidade e para todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Desirê Brant da Somar Meteorologia. É com vocês nos estúdios da Jovem Pan. A Organização Mundial da Saúde fez um alerta para o avanço do sarampo e disse que o número de casos da doença no primeiro semestre é o mais alto em 13 anos. Vamos acompanhar agora os detalhes na reportagem de Matheus Meirelles. O número de casos de sarampo no mundo já é o mais alto em 13 anos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o avanço foi grande no primeiro semestre de 2019. O aumento tem ocorrido desde 2016 e os países que mais sofreram com a doença neste ano foram República Democrática do Congo, Ucrânia e Madagascar. De acordo com o relatório da OMS, a incidência do vírus triplicou em relação ao mesmo período do ano passado. O documento destaca também a eficácia das vacinas para controlar os surtos, que também atingiram Angola, Camarões, Chad, Cazaquistão, Nigéria, Filipinas, Sudão do Sul, Sudão e Tailândia. No Brasil, já são quase 1.000 casos de sarampo. O estado de São Paulo é o que mais sofre com a maior incidência da doença. Por isso, a gestão estadual ampliou para 39 cidades a vacinação para bebês com até 1 ano de idade. As infecções entre menores de 12 meses representam 13,6% dos casos existentes em municípios paulistas. Entre os jovens de 15 a 29 anos, foco da campanha, foram imunizados 1.200.000 pessoas. A meta é vacinar 4.400.000 cidadãos até o dia 16 de agosto. A Asa antecipa pagamento de dívida com a Petros. A estatal realizou nesta segunda-feira o pré-pagamento do termo de compromisso financeiro no valor de 2.700 bilhões de reais. O TCF é oriundo do acordo de obrigações recíprocas celebrado em 2006 com a Fundação Petrobras de Seguridade Social, a previdência paga pelos funcionários da companhia. Em nota, a Petros informou que a antecipação de pagamento aumenta a liquidez de 2 planos de benefício por meio de ativos financeiros e não mais por dívidas a receber. Tribunal de Justiça do Distrito Federal condena plano de saúde a custear fertilização in vitro de mãe que precisa gerar filho para ser doador de medula óssea a uma irmã. Confirmou a sentença da 2ª Vara Civil de Samambaia, levando em conta as particularidades do caso. A mãe conta que tentou engravidar várias vezes e, após 5 gestações perdidas, conseguiu uma gravidez de sucesso. Ela e o marido têm DNA com traços de anemia, motivo pelo qual a filha do casal nasceu com anemia falciforme, cujo único tratamento é o transplante de medula óssea de um irmão. O governo federal vai recorrer de liminar que suspende o decreto sobre peritos de órgão contra a tortura. Damares Alves se manifestou horas após a Justiça do Rio de Janeiro decidir que 11 servidores sejam reintegrados ao mecanismo de combate à tortura. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos disse que a determinação do juiz Osair de Oliveira Júnior, da 6ª Vara Federal Fluminense, foi equivocada. Para ela, a lei não exige que os peritos sejam vinculados ao governo federal, já que o cargo pode ser ocupado por qualquer voluntário ou funcionário emprestado de outra pasta. Com a provável indicação para a Embaixada Brasileira nos Estados Unidos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro veio a São Paulo pedir apoio a empresários. Mais detalhes na reportagem de Vitória Bel.
O deputado federal Eduardo Bolsonaro se reuniu nesta segunda-feira com empresários executivos de multinacionais com atuação no Brasil e nos Estados Unidos. Durante encontro na sede da Fiesp em São Paulo, o filho do presidente Jair Bolsonaro pediu apoio à candidatura dele à embaixada brasileira em Washington. Eduardo precisa passar por uma sabatina na Comissão de Relações Exteriores do Senado antes de ter o nome submetido ao plenário da Casa. O deputado se comprometeu a dar atenção às necessidades do empresariado brasileiro e enfatizou que quer trabalhar na embaixada para a ampliação de um ambiente favorável aos negócios entre os dois países. Eduardo Bolsonaro citou como trunfo a proximidade com o presidente norte-americano Donald Trump e disse que pretende mostrar como o Brasil segue agora um modelo econômico liberal. Se for merecedor dos votos dos senadores, esse será um grande projeto. E eu finalizo aqui dizendo que eu não estou colocando a carroça na frente dos cavalos. Eu não sou embaixador. Eu dependo do Senado Federal. Eu conto com o apoio dos senhores, caso tenha algum contato com os senadores, para poder dizer a eles que essa abertura que eu tenho junto à Casa Branca vai acelerar em muito acordos comerciais. O deputado federal do PSL elogiou a atuação do empresariado e deu aval para os executivos fazerem cobranças sobre a eventual atuação dele à frente da embaixada. Não quero, depois de fugir dos senhores do futuro, a gente tem vergonha na cara. A gente não quer enganar vocês para conseguir um apoio para vir a ser embaixador, para ficar passeando nos Estados Unidos. Com certeza, esse não é o objetivo. Nesta segunda-feira, o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública contra a indicação do deputado Eduardo Bolsonaro para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. No pedido, o MPF defende que a indicação ao posto pela União deve atender a critérios como relevantes serviços diplomáticos prestados e ao menos 3 anos de experiência em atividades do tipo. A juíza substituta Flávia de Macedo Nolasco, da 16ª Vara Federal de Brasília, deu 10 dias para a União se manifestar sobre o pedido. 10h58 e o Jornal da Manhã, segunda edição, vai para mais um breve intervalo. Até já. Jovem Pan News. Jovem Pan. Saúde. Corpo, mente e espírito. Dr. Zeballos. Olá, queridos amigos da Jovem Pan. Eu resolvi falar um pouco sobre a vacina de febre amarela, que tem muita informação contraditória. Então, outro dia eu vi uma manchete: 6 pessoas morreram porque tomaram a vacina de febre amarela. A vacina de febre amarela é eficaz, ela tem uma proteção de 90%, 97%. No entanto, ela é feita com vírus atenuado. E muitas das causas, dos sintomas dos vírus, é a própria resposta imunológica frente ao vírus da febre amarela, que dá encefalite, dá complicações sérias. Então, o que acontece? A vacina de febre amarela, ela é feita com vírus atenuado. E algumas pessoas podem reagir demais a essa vacina e ter uma mini febre amarela. Em alguns casos raríssimos, pode até ir a óbito pela vacina. Por isso que os centros de saúde não põem vacina de febre amarela em massa, porque tem uma estatística de 0,5%. Se você vacinar 200 milhões de brasileiros, vai ter 1 milhão de brasileiros que não ia morrer e vai morrer por causa da vacina. Mas isso não é para ninguém entrar em pânico. É só para entender que o risco é baixo, mas não entrar em pânico quando vê uma manchete que alguém morreu porque tomou a vacina de febre amarela. Como a vacina de febre amarela ela depende do mosquito, depende de um vetor, e no Brasil não existe a urbana, só existe a febre amarela selvagem, vamos falar assim, então não é todo mundo que precisa sair tomando a vacina de febre amarela. Então é tão simples quanto isso. Por isso que outro dia me perguntaram por que não vacina em massa? Porque existe um risco até palpável de óbito de quem toma essa vacina de febre amarela. Quem não pode tomar vacina de febre amarela? Quem tem mais de 70 anos, quem tem alergia a ovo, quem teve já a doença autoimune, quem teve AIDS. A doença autoimune que eu me refiro é a doença autoimune neurológica, como esclerose múltipla, a síndrome de Guillain-Barré, que promove paralisia. Então, esse esclarecimento eu achei importante para a gente entender aonde está pisando quando vai tomar a vacina. Mas não tenha receio de tomar vacina se você precisa, porque se você está indo para uma zona de risco, a probabilidade de você se infectar e se prejudicar é muito maior você não tomar a vacina do que tomar. Então, eu sou o Dr. Zeballos, aproveite o seu dia, é isso que eu queria falar para vocês hoje. Saúde. Corpo, mente e espírito.
Dr. Zeballos. Esta é a Jovem Pan News, a rede da informação. 11h02, estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição, e vamos agora acompanhar o comentário de Rodrigo Constantino. Bom dia. Bom dia, eu comentei sobre a preocupante derrota de Macri nas primárias da Argentina ontem, e a minha principal conclusão foi alertar para a preponderância da economia sobre demais pautas. Se o povo está sem emprego, o resto não importa tanto. O mais assustador foi a lição, entre aspas, que muitos bolsonaristas tiraram da tragédia argentina e reagindo ao meu vídeo. O problema, segundo eles, foi Macri não ter xingado mais a esquerda, mitado nas redes sociais, desafiado os comunistas. Um liberalzinho frouxo, eis a conclusão da turma. Não entendem que o problema foi ele não ter sido liberal na economia. É verdade que o Brasil de Bolsonaro segue em rota diferente, o que alimenta esperanças de que poderemos evitar o pior, ou seja, uma eventual volta do bolivarianismo ao poder em nosso país. Temos Paulo Guedes como ministro, reformas andando, MP da Liberdade Econômica, privatizações, preços livres com algumas exceções, como no frete dos caminhões. Bolsonaro tentou intervir às vezes na direção contrária, mas, justiça seja feita, ele tem dado autonomia ao ministro liberal que ele escolheu. Se a economia retomar o crescimento, as chances de uma volta do lulismo ficam menores. Mas, para tanto, será preciso não só insistir na pauta econômica reformista, como gerar também um ambiente político mais estável, para os investidores voltarem em peso. E aqui é onde o bolsonarismo vem pecando, apostando numa cisânia, nos discursos beligerantes, tribais, contra instituições, mídia, todo aquele que não reza a mesma cartilha ou não chama o presidente de mito. O editorial do Estadão desta segunda falou sobre essa postura condenável. Qualquer instituição, órgão, homem ou mulher que emitam algum tipo de crítica ao mito, façam-lhe reparos ou apontem suas incoerências, serão alvo de uma campanha de desqualificação que ultrapasse muito o limite do que seria um debate democrático entre grupos sociais antagônicos, diz o jornal. E acrescenta, após citar alguns exemplos da rede de mentiras, que é o título do bolsonarismo, né, que esses casos revelam, antes de tudo, que o presidente da República e seus apoiadores mais radicais não sabem debater no mundo dos fatos, optando pela ilusão de que a permanente construção da fantasia lhes bastará para impor, sem contradita, a versão oficial do que quer que seja. Fecha aspas. É fundamental que Bolsonaro consiga diferenciar o mundo virtual do Twitter da realidade complexa do Brasil. O povo, repito, quer emprego, não mitada humilhando jornalistas ou esquerdistas. Que a Argentina sirva de lição. O doleiro Dario Messer é liberado de depoimento na CPI do BNDES. O ministro Celso de Mello, do STF, liberou o doleiro dos doleiros de dar explicações nesta terça-feira na Câmara dos Deputados. Na decisão, o magistrado afirmou que Messer foi chamado como testemunha, mas como passou a ser investigado, não pode comparecer na condição anterior. O doleiro estava foragido desde maio de 2018, quando foi deflagrada a Operação Câmbio Desligo, no Rio de Janeiro, e acabou preso no fim de julho, em São Paulo.
Ministério Público Federal do Distrito Federal ajuiza a ação civil pública para tentar suspender a indicação de Eduardo Bolsonaro para embaixador nos Estados Unidos. A juíza da 16ª Vara Federal de Brasília deu 10 dias de prazo para o MPF prestar esclarecimentos. Ela entende que o Judiciário pode analisar critérios jurídicos da nomeação de agentes de Estado, mas apenas sobre atos concretos. Portanto, o recurso só seria cabível após a nomeação do deputado e filho do presidente da República. O governo russo admite que a explosão nuclear no norte do país está ligada a testes de novas armas. O acidente ocorrido na última semana matou 5 pessoas em uma base da Marinha da Rússia. Embora os detalhes da explosão sejam mantidos sob sigilo, alguns jornais locais consideraram que o acidente pode estar relacionado com um míssil de cruzeiro. A arma já foi considerada invencível por Vladimir Putin em discurso feito em 2018. E ainda no noticiário internacional, vamos a mais novidades do caso Epstein. Vamos diretamente a Nova York, onde Mariana Jangiacomo traz os detalhes. Bom dia, Mariana. Bom dia, Nicole. Bom dia a todos. Pois é, Nicole, o procurador-geral aqui dos Estados Unidos, William Barr, disse que encontrou sérias irregularidades na prisão em Manhattan, onde Jeffrey Epstein estava preso, aguardando julgamento, e foi encontrado morto na manhã deste sábado em um aparente suicídio. Agora, a mídia norte-americana divulgou uma informação hoje dizendo que antes de Jeffrey Epstein ser encontrado morto no sábado, fazia horas que ninguém ia até a cela dele. Essa poderia ser, então, uma das irregularidades, já que o acordo era que a cada meia hora guardas iriam até a cela ver como ele estava, já que apenas alguns dias atrás ele já tinha tentado cometer suicídio. Vale lembrar que Jeffrey Epstein tinha 66 anos, era um bilionário do setor financeiro aqui dos Estados Unidos, acusado de exploração sexual de menores de idade. E olha, o procurador-geral aqui dos Estados Unidos, William Barr, disse que vai continuar investigando não só as circunstâncias envolvendo a morte de Jeffrey Epstein, mas também os crimes que ele cometeu. Afinal, o bilionário era tão bem relacionado, tinha tantas conexões poderosas aqui pelos Estados Unidos, que a justiça quer saber se ele tinha cúmplices, se ele teve pessoas que ajudaram a cobertar os seus crimes ao longo dos anos. E o procurador-geral, William Barr, já disse que a morte de Epstein não vai impedir que essa investigação continue. Nicole. Obrigada, Mariana. Bom trabalho para você. E em Paris, a Catedral de Notre-Dame foi fechada para a retirada do chumbo que se desprendeu das estruturas de metal durante um incêndio. Camila Yunis. A cidade de Paris começará hoje uma operação de limpeza para retirar chumbo da região de Notre-Dame. Segundo o Ministério da Cultura, após o incêndio ocorrido no dia 15 de abril, 400 toneladas de chumbo presentes na agulha e no teto da igreja viraram fumaça. Como consequência, essas partículas caíram ao redor da catedral. Ontem, a polícia de Paris já começou a isolar os arredores da igreja com barreiras de proteção. Para a limpeza, será usado um sistema de jatos de água com alta pressão e um detergente que aumenta a dispersão. Após isso, este produto será aspirado. Também será utilizado em outros lugares um gel que permitirá a aspiração das partículas. Só a aplicação do produto deve levar 24 horas. E para garantir a eficácia da limpeza, será feita uma inspeção após o procedimento. Todo o processo está previsto para acabar no dia 23 de agosto. A presença de chumbo na região de Notre-Dame preocupa os habitantes de Paris, pois é uma substância altamente tóxica. De acordo com um anúncio feito pela Agência Nacional de Saúde, foram realizados 175 exames de sangue para medir o nível de contaminação nas pessoas. O resultado mostrou que 18 delas ultrapassaram a taxa aceitável de chumbo. Quando o metal entra em contato com o organismo, ele pode se fundir aos rins, fígado e ossos e prejudicar o sistema digestivo, causar problemas renais e também atingir o sistema nervoso. A gente fala agora de saúde, porque os casos de dengue no Ceará cresceram 175%. Quem traz mais detalhes da Jovem Pan News Fortaleza é o repórter Igor Silveira. Oi, Igor, bom dia.
Muito bom dia, Nicole Fusco. Bom dia aos ouvintes e internautas da Rede Jovem Pan. Pois é, o Ceará contabiliza este ano mais de 8.500 casos confirmados de dengue. Esse índice representa um aumento de 175% em relação à quantidade de casos do ano passado aqui no Ceará, de janeiro até o último dia 22 de julho. E, de acordo com o infectologista Anastácio Queiroz, o aumento pode ser explicado porque a dengue é uma doença endêmica, com pequenos surtos epidêmicos. Vamos ouvir, então, o infectologista Anastácio Queiroz. Infelizmente, os fatores que favorecem a multiplicação do mosquito, que é os focos de multiplicação dos criadouros, nós não temos sido capazes de eliminar. A gente consegue reduzi-los, mas eles voltam a aumentar com o passar dos anos. Veja que esse ano nós temos um pouco mais de municípios com alto índice de infestação e médio índice de infestação, quer dizer, mais do que 2018. Pois é, Nicole, o Ceará já teve 7 epidemias de dengue desde a década de 80. A última delas foi em 2015. Todos nós sabemos, né, que há alguns cuidados básicos para se evitar a doença, como evitar juntos essa doença. No caso, uma dica seria evitar juntar água parada nos quintais. Mas o infectologista, o Anastácio Queiroz, ressalta que a mudança de hábitos é o principal desafio ainda para a prevenção da dengue, tanto aqui no Ceará como também no restante do país. É muito complicado o combate ao mosquito e, consequentemente, à doença, porque tem que mudar hábitos. E nós temos visto que isso é muito difícil. A prova é que todo ano as pessoas voltam a sofrer com esses males que, infelizmente, nos últimos anos, além do dengue, foi acrescentado o zika e chikungunya. A gente lembra que, além da dengue, o mosquito Aedes aegypti também causa a zika e a chikungunya. No ano passado, aqui no Ceará, foram contabilizadas 18 mortes em virtude da dengue. Nicole. Igor, a gente fala aí do Ceará, mas é importante que todo mundo que esteja nos ouvindo, toda a população, tome esses cuidados para evitar que essa doença se prolifere. E como você disse, o Aedes aegypti também traz outras doenças, não é mesmo? Obrigada pelas informações. Obrigado, bom dia a todos. Nesta segunda-feira, a polícia prendeu 4 integrantes da maior milícia do Rio de Janeiro. E os detalhes, quem traz é o repórter Rodrigo Viga. 4 integrantes da principal milícia do Rio de Janeiro, conhecida como Liga da Justiça, foram presos pela polícia nesta segunda-feira. As prisões aconteceram na Zona Oeste e na Baixada Fluminense. Esse grupo atua em Seropédica, município que fica na região metropolitana do Rio de Janeiro. E é uma espécie de franquia de subsidiária da milícia Liga da Justiça, liderada por Wellington Braga, o Eco. Ele é procurado, é o miliciano mais caçado aqui do Rio de Janeiro. Recentemente, a polícia esteve muito perto de um cerco a Eco, mas ele conseguiu fugir, conseguiu escapar. Entre os presos, nesta segunda-feira, inclusive, um ex-lutador de MMA. Além do combate permanente ao tráfico de drogas, o combate às milícias é outra prioridade do governador Wilson Witzel. As milícias não param de crescer no Rio de Janeiro, segundo dados do Ministério Público e também de ONGs voltadas para este tipo de estudo. Em 2010, as milícias dominavam um pouco mais de 40 áreas em todo o estado do Rio de Janeiro, onde estavam vivendo cerca de 1.200.000 pessoas. Agora, em 2018, de acordo com o último dado atualizado, os números já eram bem maiores. 100 áreas sob o domínio de milicianos e quase 2 bilhões de cariocas e fluminenses sob o comando desse grupo, desse chamado Estado Paralelo. Do Rio, Rodrigo Viga. Justiça espanhola ainda não deu autorização para autoridades brasileiras ouvirem o sargento preso em Sevilha com 39 quilos de drogas. A FAB e a Polícia Federal querem ouvir o sargento Manuel Silva Rodrigues, um dos tripulantes do avião reserva do presidente da República. A aeronave fez escala na Espanha para uso eventual no caso de pane no avião que serve o presidente, no caso em viagem para a reunião do G20 no Japão, no fim de junho.
A tripulação não fazia parte do voo em que estava o presidente da República e a droga foi encontrada na bagagem pessoal do militar. Temperatura elevada dos últimos dias reduziu as vendas para roupas para o Dia dos Pais. O calor reduziu a procura por peças de frio, mais caras do que as vestimentas de verão. Lojistas que operam com vestuário lamentam o mau desempenho das vendas de peças masculinas para a data. Um deles chega a dizer que não adianta baixar preços. Há momentos em que não se vende mesmo, referindo-se ao clima desfavorável. O governo federal insiste em possibilitar a redução da jornada e do salário do servidor público. Pretende incluir dispositivo em emenda constitucional que definirá novas regras fiscais para o país. A ideia é possibilitar a redução proporcional de salário e jornada de trabalho, sempre que isso for necessário ao equilíbrio das contas públicas. Um artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal permite a redução equitativa de jornada e salário, mas vem sendo questionado no STF. Em visita a São Paulo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, garantiu que a nova CPMF não vai avançar no Congresso. As informações são da repórter Marcela Lorenzetto. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, declarou que não vai retomar a CPMF em hipótese nenhuma. Nesta segunda-feira, durante um evento com empresários em São Paulo, Maia reforçou a afirmação dada pelo presidente Jair Bolsonaro na última semana e negou a volta da contribuição provisória sobre movimentação financeira no âmbito da reforma tributária. O governo deve apresentar nos próximos dias uma proposta de reforma tributária contemplando 3 impostos em nível federal, sem imposições a estados e municípios. No entanto, o presidente da Câmara defende que, sem tratar dos estados, a reforma não será eficaz. Rodrigo Maia afirmou que espera concluir o texto sobre o tema ainda neste semestre. A gente vai ouvindo as demandas e vai construindo também com estados e municípios um texto que possa, de fato, simplificar, melhorar o ambiente de tributação no Brasil. Em outro evento na capital paulista, o secretário especial da Receita Federal falou sobre o tema em palestra na Associação Comercial de São Paulo. Marco Sintra defendeu a criação da contribuição previdenciária, a CP, como contrapartida à desoneração da folha. Ele afirmou que o tributo é diferente da CPMF, uma vez que corresponderia a uma substituição de impostos e permitiria combater a sonegação. A Receita estima que haja 400 bilhões de recursos sonegados numa arrecadação prevista de 1 trilhão e 400. Consequentemente, esse é o único tributo que pega tudo, ele é justo, ele é proporcional. Quem paga mais é porque ganha mais, quem ganha menos, paga menos. Além da contribuição previdenciária, a proposta do governo prevê que sejam cobrados apenas outros 2 impostos em nível federal, o imposto de renda e o imposto sobre o valor agregado. A ideia da gestão Bolsonaro é unificar pontos da PEC 45 e também da iniciativa do Movimento Brasil 200. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, prorrogou a força-tarefa da Lava Jato no Paraná por mais um ano. Afonso Marangoni. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, prorrogou por mais um ano os trabalhos da força-tarefa da Operação Lava Jato no Paraná. O anúncio foi feito nesta segunda-feira. Agora cabe ao Conselho Superior do Ministério Público Federal aprovar ou não a decisão de Dodge. Desde que foi criada em 2014, esta é a 5ª vez que a força-tarefa é prorrogada. De acordo com a PGR, nesse período, houve ampliação no quadro de pessoal e nos recursos destinados à operação. Hoje a equipe tem 69 integrantes, entre procuradores, servidores, contratados e estagiários. Apenas com as multas aplicadas pelo Supremo aos delatores, em cerca de 4 anos, a Lava Jato arrecadou mais de 784 milhões de reais. O anúncio de Raquel Dodge ocorreu um dia antes do plenário do Conselho Nacional do Ministério Público analisar um processo contra o coordenador da Lava Jato no Paraná, Deltan Dallagnol. Está na pauta do CNMP desta terça-feira
terça-feira uma reclamação do senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, em relação a declarações de Dallagnol em redes sociais e em entrevistas. O senador argumenta que o procurador, ao defender voto aberto para a eleição à presidência do Senado, agiu com cunho político, o que teria prejudicado a campanha dele. No dia 10 de junho, o corregedor Orlando Rochadel decidiu instaurar um processo administrativo disciplinar contra Dallagnol e a decisão está pendente de análise pelo plenário do CNMP. Sobre esse processo, Dallagnol recorreu, pedindo o arquivamento do caso, o que deve ser julgado nesta terça-feira. Ele tem dito que as manifestações foram em apoio à pauta apartidária de combate à corrupção e não direcionadas a beneficiar um partido ou candidato específico. Na semana passada, Renan Calheiros também pediu que o Conselho afaste o procurador de suas funções. Essa reclamação não tem relação com os vazamentos das mensagens divulgadas pelo site da Intercept Brasil, atribuídas a autoridades, entre elas Dallagnol. Marcos Pontes disse que o governo federal vai aperfeiçoar o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A afirmação foi feita nesta segunda-feira durante a participação do ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações em evento em Florianópolis, em Santa Catarina. Ele disse que as ações serão realizadas em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e o IBAMA. O objetivo é colaborar para a redução do desmatamento no país. FBI informa que procura no Brasil suspeito de ligação com o terrorismo. O egípcio Mohamed Ahmed El Said Ahmed Abrahim seria agente e facilitador da Al-Qaeda, segundo os norte-americanos. Segundo o comunicado, o procurado deve ser considerado armado e perigoso. A Polícia Federal confirmou a informação sobre as buscas pelo paradeiro do egípcio. Alexandre Frota pode ser expulso nesta terça-feira do PSL. O deputado federal por São Paulo é alvo de retaliação após criticar publicamente o governo federal e o presidente Jair Bolsonaro. O pedido de expulsão partiu da deputada Carla Zambelli, que contou com o apoio de Caroline de Tone, Bia Kicis e Luiz Felipe de Orleans e Bragança. O argumento dos parlamentares é que Frota teria demonstrado infidelidade ao atacar o governo Bolsonaro e que a abstenção na reforma da Previdência foi uma traição à legenda. Na Argentina, o presidente Maurício Macri disparou contra o kirchnerismo e disse que a oposição não inspira confiança do mercado financeiro. Natasha Mazzaro. O presidente da Argentina, Maurício Macri, culpou os kirchneristas por resultados negativos da economia do país. O placar das eleições primárias fez o peso despencar e a bolsa recuar quase 40% nesta segunda-feira. A moeda argentina fechou a 57,30 pesos por dólar. A reação do mercado financeiro foi por causa da vitória de Alberto Fernandes, que tem a ex-presidente Cristina Kirchner como vice. Maurício Macri, que tenta a reeleição, ficou abaixo, com uma diferença de 15 pontos percentuais. Visivelmente irritado, o presidente deu uma coletiva de imprensa e afirmou que a chapa kirchnerista não inspira confiança nos mercados. Nós precisamos entender que o maior problema é que a oposição do governo alternativa kirchnerista não tem credibilidade no mundo. O resultado das eleições primárias gerou dúvidas sobre as chances de reeleição de Maurício Macri. Para contornar os efeitos negativos da economia argentina, o presidente disse que acionou a equipe econômica. Hoje sofremos um impacto muito forte e eu vou assumir com todas as consequências que isso tem, todos sabemos, e também instruir a equipe econômica para que prepare todas as medidas econômicas, todas as medidas necessárias para cuidar dos argentinos. O governo tentou amenizar a desvalorização da moeda argentina e elevou a taxa básica de juros a 74%. O economista-chefe da Infinity Asset, Jason Vieira, explica que a medida adotada tenta evitar a saída do capital estrangeiro. Eles elevam desta maneira a taxa de juros, que já era 59,99, já era uma taxa muito alta. A inflação deles também é muito alta, ou seja, o juro real deles acaba sendo baixo. Então a taxa de risco para uma operação na Argentina também é muito alta. O economista lembra que a Argentina vive uma crise econômica muito séria. A pobreza atinge 32% da população e mais de 2 milhões de trabalhadores estão sem emprego. No ano passado, o país conseguiu uma ajuda financeira de 56 bilhões de dólares do Fundo Monetário Internacional.
No entanto, tenta controlar a recessão e a inflação que afetam os argentinos. Vamos agora às últimas notícias da Fórmula 1 com Alex Ruffo. Férias de verão para os pilotos, aeroportos movimentados, mas a turbulência continua bem forte nos bastidores da Fórmula 1. A próxima etapa, que acontece daqui a 3 semanas na Bélgica, promete um tira-teima que teve início com a pole position de Max Verstappen em Hungaroring, quando o holandês voou baixo para superar Bottas e Hamilton durante os treinos de classificação para o GP da Hungria. Junto com as excelentes performances de Verstappen nas últimas 4 corridas, vieram os comentários de Nico Rosberg nas redes sociais, que colocaram em xeque a supremacia de Hamilton na temporada aos 34 anos de idade, sua experiência de 12 anos atrás de um volante da Fórmula 1, seus 5 títulos mundiais, 81 vitórias e 87 pole positions, deixando no ar a seguinte pergunta: o que tem mais peso, o vigor e o ímpeto da juventude ou a maturidade e experiência da idade? Vamos lá. Logo depois da conquista da pole de Verstappen na Hungria, Nico Rosberg rotulou o holandês como o melhor piloto em atividade e ainda enumerou alguns motivos para essa infeliz afirmação. Rosberg, que foi campeão pela Mercedes, declarou nas redes sociais que Verstappen, com apenas 21 anos, é melhor que o pentacampeão mundial. O alemão, que foi companheiro do inglês por 4 temporadas e conquistou o título de 2016, tem no seu currículo uma prematura e misteriosa aposentadoria logo depois de se sagrar campeão. O alemão comparou Verstappen com Senna e Hamilton e o colocou no mesmo patamar técnico que Michael Schumacher. E acrescentou a essa equivocada análise que o holandês tem reações na velocidade de uma bala e, acreditem, a vasta experiência de 4 anos na Fórmula 1. Para finalizar, alfinetou Hamilton ao declarar que o auge de um piloto se dá entre os 30 e 32 anos e que o inglês com 34 já está na curva descendente da sua performance. Ciente das declarações, Hamilton disse desconhecer o público que acompanha o blog de Rosberg e que aprendeu com a vida que pessoas que não foram tão bem-sucedidas como ele na Fórmula 1 procuram diminuir as suas conquistas e que a sua resposta é dada na pista de corrida e não nas redes sociais. Rosberg é visto com muita frequência à frente do box da Ferrari, com postagens positivas a Sebastian Vettel, e agora o seu apoio a Verstappen sinaliza de maneira muito clara a dor de cotovelo com o sucesso do pentacampeão mundial Lewis Hamilton. Verstappen entrou de gaiato nessa polêmica que tem como pivô Nico Rosberg, que conquistou o título de 2016, sabe lá como, e se retirou prematuramente da Fórmula 1, sabe lá por quê. Alex Ruffo para o Jornal da Manhã. 11 horas e 28 minutos e a gente vai para mais um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos com mais notícias desta terça-feira. Jovem Pan News. Jovem Pan. Fala galera que tá assistindo ao Jovem Pan, tudo bom? Aqui é o Pedro do canal Bookster e hoje eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Vocês têm medo ou sentem culpa ao abandonar um livro? Pra mim a resposta é muito fácil, eu abandono sem dó. Em primeiro lugar, quando você vê que você não tá gostando muito da leitura, não tá fluindo muito bem, não fica tentando insistir e ficando numa leitura arrastada, porque às vezes aquele livro não é pra você. Pode ter um monte de gente que gostou do livro, mas aquele livro não se adequou ao seu gosto. Eu vou primeiro mostrar o nosso stand, vou pedir pra você mostrar. Lógico que não vai abandonar. Tá, ele aqui, pra ele não aparecer. Aí depois eu vou chamar ele e volto com ele, pode ser? Dá uma nova chance pra leitura. Se você vê que de fato não está rolando, pode abandonar sem remorso, que tem muita coisa boa pra ler. Então aí fica a dica que tem 2 livros que eu abandonei já recentemente, Caixa Preta de Amos Oz e 120 Dias do Sodoma. É isso aí, continue assistindo ao Jovem Pan e pra mais dicas de livro, vão lá no meu canal Bookster, que tem muita coisa boa. Valeu! Oi, som, falando pra teste, Larinha, bom dia, vamos entrar ao vivo, vamos aparecer naquela televisão. Olá, bom dia, Lara, bonita, maravilhosa. Fala galera que tá assistindo ao Jovem Pan, sou o Pedro Pacífico do canal Bookster e hoje vim dar uma dica pra vocês que relaciona literatura e viagem. Então eu, por exemplo, agora vou viajar pro Egito e escolhi essa série aqui que chama Ramses, que vai trazer a história de um dos principais faraós do Egito Antigo. E se você está com uma viagem programada, não deixe de escolher um livro relacionado ao lugar que você está indo. E para mais dicas sobre livros, é só acessar o meu canal Bookster. O melhor conteúdo esportivo da internet você encontra aqui, no canal Jovem Pan Esportes. Uma
programação completa para você saber de tudo que acontece no mundo do futebol. Aqui tem muita discussão, informação e muito bom humor. O cara espera, mano. O campeonato inteiro. Sabe que eu não gosto desse negócio de ficar mexendo em time toda hora. Já não tem time. Tá uma bagunça na diretoria. Você participa aí com a gente no Pessoal, nosso chat eu preciso do faça o retorno por telefone, porque o rádio não tá pegando, por favor. E também o Máquinas na Pan, com motorsports e os principais lançamentos da indústria automotiva, com muita tecnologia, conectividade e mobilidade urbana. Vem com a gente, futebol é aqui na Jovem Pan. Palestras, teve o Aro, o Roberto, as mais... E claro, não esqueça de se inscrever. Mais das palestras, mas é pouca cobertura. Ok, olhei o WhatsApp da Bia. Eu preciso de retorno por celular, por favor. Eu acho que agora vai voltar com... Agora junta com a Amy, Lara. Você consegue me responder aqui, Lara? Agora junta com a Amy, que daí eu fico com o retorno do... Reitor da Unicamp diz que ataques de Jair Bolsonaro inibem investimentos na educação. Para Marcelo Nobel, as declarações do presidente prejudicam o objetivo do próprio governo de atrair mais recursos privados para as universidades públicas. A avaliação, feita ao jornal Folha de São Paulo, acontece quando o Ministério da Educação propôs o Futurice, programa que prevê mudanças no financiamento das instituições. Nobel fez uma autocrítica, apontando os erros cometidos recentemente, como a demora em reagir às medidas do governo. O governo federal estuda transformar a Receita Federal em uma agência independente. Segundo o jornal Estado de São Paulo, o objetivo da equipe econômica é proteger o fisco e auditores das investidas do Congresso e do Judiciário. Ao mesmo tempo, porém, a medida é vista como uma forma de permitir que pessoas fora da carreira possam compor a direção. Na visão de membros do governo federal, atualmente a Receita seria um órgão fechado e corporativista. O presidente da Câmara acha que a reforma tributária que o governo está prestes a propor ao Congresso não deve incluir questões de imposto de renda. Rodrigo Maia acha que não deve incluir a redução ou eliminação das deduções com saúde e educação. Ele entende que a reforma deve se restringir a impostos que têm relação com bens e serviços. Maia diz que aguarda a chegada da proposta do Ministério da Economia para fazer uma avaliação mais profunda. Esse é o Jornal da Manhã, segunda edição, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã ao meio-dia. Nós estamos sempre ao vivo no canal do YouTube Jovem Pan News e no AM para todo o Brasil e para São Paulo também. Agora são 11 horas e 33 minutos. Vamos às principais notícias da manhã desta terça-feira com o nosso Top 10. MP da Liberdade Econômica. Câmara dos Deputados deve votar hoje medida que visa desburocratizar negócios. Ministério Público. Procuradora Raquel Dodge prorroga por mais um ano força-tarefa da Operação Lava Jato. Estado Clima 2018. Estudo diz que a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera atingiu um novo recorde histórico no ano passado. Ligações com o terrorismo. FBI procura no Brasil egípcio suspeito de integrar grupo terrorista Al-Qaeda. Manifestações em Hong Kong. A alta comissária da ONU pede apuração imparcial sobre onda de protestos na China. Arena Corinthians. Presidente do clube, André Sanches, anuncia acordo com a empreiteira Odebrecht em estádio. Manifestantes no Reino Unido. Grupo joga tinta e picha a Embaixada do Brasil em Londres em protesto contra a violência a indígenas. Contingenciamento. Estudantes vão às ruas pela terceira vez contra medidas do governo relacionadas à educação. Tragédia em Mariana. Juiz mantém multas de 150 milhões de reais a Samarco por queda de barragem. Educação. Brasil leva 3 medalhas de bronze na Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica.
E acontece hoje no Pavilhão do Anhembi, em São Paulo, um evento que une inovação, empreendedorismo e criatividade. É a Blast You. Quem traz mais detalhes ao vivo é a repórter Marcela Lorenzetto. Oi, Marcela, bom dia. O que você nos conta aí desse evento? Oi, Nicole, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã, segunda edição. É isso mesmo, ocorre aqui no pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera, em São Paulo, a Blast You, um evento de inovação, tecnologia e empreendedorismo. Diversas startups, várias pessoas, empresários, enfim, todo esse pessoal de criatividade está por aqui para justamente falar inovação, falar em tecnologia e, claro, Jovem Pan presente neste evento para falar sobre a multiplataforma. Inclusive, a gente tem até um stand por aqui. Vou pedir para o nosso cinegrafista Rafael Torres mostrar para quem acompanha a gente pela internet. Esse é o stand da Jovem Pan, o Jornal da Manhã, segunda edição, aqui ao vivo, sendo apresentado por aqui no Grupo Jovem Pan, na Blast You. E, claro, tivemos também a palestra, a participação dos nossos grandes empresários do Grupo Jovem Pan. Aqui estamos aqui com o CEO da Jovem Pan, Roberto Araújo, que fez uma apresentação agora há pouco, né, Roberto? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, pros nossos ouvintes, os telespectadores, sobre essa integração digital da Jovem Pan. Mais ou menos uns 4 anos a gente começou essa entrada no YouTube, são 22 canais do Grupo Jovem Pan e agora tá chegando aí a Panflix, né? Como é que foi para fazer toda essa transformação digital? Bom, foi um processo, uma jornada de 5 anos, né? Onde a gente passou de ser a maior rede de rádios do Brasil para o maior canal de news do YouTube. E não é só YouTube, é todas as redes sociais, uma série de novidades que estão por vir ainda. E a gente esteve aqui para falar um pouco dessa jornada e contar para o usuário que a gente está melhorando a primeira experiência de usuário, que hoje em dia você pode ver, ouvir, ler a Jovem Pan, não só no YouTube, não só em rede social, como em outras plataformas, inclusive no Panflix, que a gente vai estar lançando agora, mais ou menos no final de setembro. Olha, spoiler, hein? Vamos lançar em setembro, então, a Panflix. No final de setembro, a gente já deve estar com novidades, não só de uma plataforma de distribuição, que é o Panflix, onde o usuário vai ter uma experiência mais integrada dos 22 canais e canais de outros parceiros, como também uma série de novos conteúdos com os novos estúdios que também a gente vai estar inaugurando. Legal, a gente tem também agora os podcasts da Jovem Pan, o ouvinte da Jovem Pan, além dos aplicativos do YouTube, das redes sociais, pode também ouvir a Jovem Pan a qualquer momento, usar o agregador de podcast preferido. E claro, ou seja, a Jovem Pan se expandindo cada vez mais, sempre inovando e agregando tecnologia, inovação e criatividade, né, Roberto? Exatamente, a ideia é onde tiver a nossa audiência, a gente vai estar com conteúdo específico para aquele canal. Então sempre, qualquer novidade que estiver aparecendo, agora, daqui para o fim do ano, o público vai ter notícia de muitos, dos Google Homes, dos Alexia. A gente já vai estar integrado nessas plataformas com notícias. Você vai pedir para o seu assistente pessoal, me dê as notícias da PAN, e vão ter as notícias da PAN. E você já consegue fazer isso no Google News, você vai conseguir na plataforma da Amazon que está chegando. Qualquer plataforma que seja relevante, a Jovem Pan vai estar com o conteúdo dela. Onde tiver quem queira ouvir ou assistir ou ler a Jovem Pan estará. Com certeza, sempre melhorando a experiência, sempre a gente preocupado em melhorar o nosso conteúdo e melhorar a experiência do usuário para ter acesso ao nosso conteúdo. E aqui na Blast You teve essa apresentação com o Roberto, o Carlos Aros também nosso diretor de rede, a Dani que faz essa parte da integração, e a palestra até lotou, todo mundo querendo ouvir o case Jovem Pan, um case de sucesso, né? A gente teve várias coberturas ao longo desses 4 anos, integrando, né, o ouvinte do rádio com o telespectador do YouTube, audiência, enfim, é um processo que agrega, virou um case de sucesso que os outros querem aprender, né? Exatamente, a gente foi trilhando um caminho aí de tentativa e erro, foi crescendo as audiências, não só no YouTube, como nas redes sociais, como em podcast, site da Jovem Pan também, a audiência só aumenta. E o pessoal queria saber um pouco como é que a Jovem Pan fez de virar uma mídia ultra tradicional, uma rede de rádios, por um publisher digital preocupado em fazer conteúdo para todas as plataformas.
Certo, esse é o Roberto Araújo, CEO da Jovem Pan, que fez aqui essa participação, essa palestra na Blast You, um evento de tecnologia, inovação e empreendedorismo. E assim como o case do Jovem Pan, também há várias outras startups de outras áreas que estão fazendo apresentações. As palestras começaram por volta das 9 da manhã, terminam às 7 da noite. E amanhã tem mais um dia de evento aqui na Blast You. Todas as informações no aplicativo e também no site blastyou.com.br. Voltamos aos estúdios, Nicole. Muito bacana, Marcela. Obrigada pelas informações. Ótimo trabalho aí para você. E hoje acontece Na verdade, a gente vai acompanhar agora a previsão do tempo aqui em São Paulo. Como é que fica? Desirê Brant. O tempo vira mesmo em São Paulo. A chegada de uma frente fria, além de provocar chuva, agora derruba a temperatura. Preparem-se porque vai fazer bastante frio hoje, amanhã e pelo menos até a quinta-feira. Hoje tem previsão de chuva no estado de São Paulo, até a região do Vale do Paraíba, pegando também o centro e sul do estado e só no extremo norte do estado paulista, nas áreas mais próximas ao Triângulo Mineiro, é que por enquanto o tempo segue firme. Quanto à temperatura, hoje já é um dia bem diferente de ontem. A máxima prevista para esta terça-feira na cidade de São Paulo é de apenas 22 graus. E amanhã, quarta-feira, vai esfriar ainda mais. Tem previsão de chuva ao longo de toda a quarta-feira, o que vai aumentar o desconforto térmico em relação ao frio. A máxima prevista é de apenas 16 graus. Na quinta-feira também vai fazer frio, mas tudo indica que na sexta-feira o ar polar começa a perder a força, o sol aparece e a temperatura volta a subir. Quer saber mais da previsão para a sua cidade e para todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Desirê Brant da Somar Meteorologia. É com vocês, nos estúdios da Jovem Pan. Ex-vereador e filha são presos suspeitos de desvio de verba de associação em Lençóis Paulista. Vamos ao interior de São Paulo com Alexandre Pitoli. Oi, Pitoli, bom dia. Bom dia, Nicole Fusco. Bom dia para você que acompanha a segunda edição do Jornal da Manhã. Nicole, o ex-vereador da cidade de Lençóis Paulista, cidade da região de Bauru, região central do estado de São Paulo, Jonadab de Souza e sua filha Gisele de Souza se entregaram à polícia após a justiça expedir mandados de prisão contra ambos. Eles são acusados de desviarem dinheiro da Associação dos Servidores Públicos de Lençóis Paulista, entidade que o ex-vereador Jonadab de Souza presidiu entre os anos de 2014 e 2015. A filha dele é sócia do ex-vereador em uma serralheria da família. Eles são acusados de transferirem indevidamente dinheiro da conta da associação para a conta da serralheria, além de superfaturar serviços de convênios médicos. Chega a R$500 mil o rombo causado por ambos nas contas da associação. Jonadab já está preso, condenado a 3 anos e 8 meses em regime fechado, e a filha Gisele condenada a 5 anos de prisão em regime semiaberto. Alexandre Pitoli para a Jovem Pan. Cerca de 30% dos postos de gasolina em Portugal estão sem abastecimento após o início de uma greve dos caminhoneiros no país. Vitor Moraes. Quem tem grana e está de férias nesse momento pode estar curtindo o verão europeu, por que não? Sol, lindas praias e belezas naturais. Um dos destinos preferidos dos brasileiros é Algarve, em Portugal. Um pouco mais barato que Mykonos, na Grécia, e tão bonito quanto, além do idioma ser parecido com o nosso. Só que não é só nisso que Portugal se parece com o Brasil. Nessa segunda-feira, os caminhoneiros entraram em greve por tempo indeterminado. Eles pedem melhores salários e direitos trabalhistas. Resultado, cerca de 30% dos postos de gasolina em Portugal estão sem abastecimento. Na sexta-feira passada, o governo já tinha declarado uma crise de energia que acabou salvando. Garantiu o abastecimento dos portos, hospitais e aeroportos. Caso contrário, seria o caos. Então, o que o governo português fez? Impôs um racionamento de combustível no país. O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, pediu que as negociações entre o sindicato e os empregadores sejam retomadas o mais rápido possível. Os motoristas dizem que a greve vai continuar até que recebam uma proposta razoável. A decisão divide os moradores de Lisboa. Filomena acha que o governo
tem que tomar uma atitude. O serviço mínimo, eu penso que está garantido. Agora, a greve, os homens que estão a fazer a greve têm necessidade disso, não é? O governo é que tem que tomar medidas para evitar isso. Já Lourenço Ferreira acha o racionamento necessário. Acho que todos os trabalhadores têm direito a manifestar-se. Só que tem que se manifestar de uma forma que não prejudique o normal funcionamento do nosso país. Portanto, estes serviços mínimos que foram decretados, na verdade, são os serviços máximos, mas tendo em conta a gravidade da situação, acho que são ajustados. Lembrando que nós brasileiros também já passamos por isso. Foi em maio do ano passado. Foram 9 dias, do dia 21 ao dia 30 de maio, com a greve dos caminhoneiros. E foi preciso a intervenção do Exército Brasileiro e da Polícia Rodoviária Federal para desbloquear as rodovias. O governo dos Estados Unidos publicou novas regras para limitar a permissão de residência para imigrantes legais. O destaque internacional é do repórter Matheus Meirelles. O governo dos Estados Unidos publicou um novo regulamento que limita ainda mais a permissão de residência para imigrantes legais. De acordo com as novas regras, serão rejeitados pedidos de vistos temporários e de residência para pessoas que tenham rendimentos abaixo de determinados níveis ou que estejam recebendo auxílios públicos como Vale Alimentação, Moradia ou Seguro Saúde. A nova regulamentação é inspirada na Lei de Imigração de 1882, permitindo a rejeição de visto para qualquer pessoa que possa se tornar um fardo público, quando é provável que fique dependente da ajuda governamental. O diretor de Serviços de Cidadania e Imigração da administração de Donald Trump, Ken Cuccinelli, destacou o objetivo de reforçar os ideais de responsabilidade pessoal. Segundo ele, a medida garantirá que os imigrantes possam se sustentar e se tornar bem-sucedidos nos Estados Unidos. Para o político, a mudança permite que a lei seja cumprida de forma significativa em todo o país. Com as alterações, os imigrantes legais terão que comprovar a autossuficiência, podendo se manter a partir das próprias capacidades ou com recursos de familiares, apoiadores ou organizações privadas. A participação de programas sociais será um impeditivo para pleitear o Green Card. De acordo com o Instituto de Políticas de Migração, mais da metade dos postulantes a vistos de moradia com familiares nos Estados Unidos seriam rejeitados. As mudanças anunciadas pelo governo norte-americano devem entrar em vigor no dia 15 de outubro. A pedido de 2 conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público, um procedimento contra o procurador Deltan Dallagnol, levado ao órgão por causa das mensagens de Telegram publicadas pelo site The Intercept Brasil, foi desarquivado e vai tramitar no órgão. O corregedor Orlando Rochadel havia arquivado em decisão individual a reclamação contra Deltan sob o argumento de que as mensagens não tinham sua autenticidade comprovada. O CNMP é o órgão responsável pela fiscalização disciplinar de promotores e procuradores de todo o país. Ele é composto por 14 conselheiros que são indicados por suas instituições de origem e entidades da sociedade civil. O presidente do CNMP é o Procurador-Geral da República, hoje, Raquel Dodge. Também compõe o colegiado integrantes indicados por STF, STJ, Ministério Público Federal, Ministério Público Militar, do Trabalho, Câmara e Senado, além da OAB. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, afirmou ontem a empresários em São Paulo que a Operação Lava Jato é fruto da institucionalidade e existe graças ao Supremo Tribunal Federal. Daniel Lian. A Lava Jato só existe graças ao Supremo Tribunal Federal. Esta é a afirmação de Dias Toffoli, presidente da instituição mais alta do Poder Judiciário. Falando a uma plateia de empresários em São Paulo, ele disse que a operação é fruto da institucionalidade. A Lava Jato só existe graças ao Supremo Tribunal Federal. Se não fosse o Supremo Tribunal Federal, não haveria isso. O que não se pode permitir na República é que se apropriem das instituições. O presidente do STF ainda cutucou. A Operação Lava Jato, ela é fruto da institucionalidade. Ela não é uma instituição. Em um país não se faz de heróis.
se faz de projetos. O Brasil está afogado em processos. Há uma farta judicialização. Para o ministro, é preciso que a sociedade tente resolver as divergências sem recorrer à esfera judicial. Alguma coisa está errada. Porque não é o judiciário que vai determinar o futuro da economia, o futuro da sociedade. Tudo vai parar no judiciário. Por quê? Porque está tudo na Constituição. E você tem atores que estão legitimados a provocar o judiciário. Ele enfatizou que se tudo vai parar no Supremo, é o retrato do fracasso da sociedade. Gostaria de julgar o aborto no Supremo Tribunal Federal? Isso não é um problema para o judiciário, mas vai parar no judiciário. Toffoli elogiou a decisão do presidente da República, Jair Bolsonaro, de transferir o Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Economia para o Banco Central. Colocar o COAF no Banco Central, para evitar que um determinado ministério, um determinado local, seja aquele que apure, que investigue, que fiscalize. Vale lembrar que em julho o presidente do Supremo suspendeu as investigações baseadas em dados sigilosos compartilhados pelo COAF sobre o senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro. Falando no Rio de Janeiro, mãe e filho passam bem após casa em que moram desabar. Quem traz mais informações é o repórter Rodrigo Viga. Foi um verdadeiro milagre. Mãe e filho de 21 e 3 anos de idade conseguiram se salvar depois que uma edificação, uma casa bem humilde, em Curicica, na zona oeste do Rio de Janeiro, ruiu, desabou nesta segunda-feira. Rayane Martins e Nicolas Martins ainda estavam praticamente dormindo quando o acidente aconteceu. Imagine um bolo de 3 andares. As partes superiores racharam, cederam, fazendo uma carga sobre a base, sobre o primeiro andar, onde estavam a Rayane e o filho Nicolas, de apenas 3 anos de idade. Ele deu sorte, ficou num bolsão de ar, teve escoriações leves. Já a Rayane se machucou um pouco mais, mas os dois conseguiram se livrar de uma tragédia. A Rayane, ainda sob os escombros, conseguiu pegar o celular e mandar mensagens, pedidos de socorro via WhatsApp a amigos e pessoas próximas. Vamos ouvir esse depoimento, esse pedido dramático da mãe aqui na Jovem Pan. Gente, pelo amor de Deus, a minha casa caiu em cima de mim e o meu filho tá gritando. Alguém manda uma ambulância, Rua Vila Aurora, 1000, casa 56, aqui perto da Vila Sapé, por favor. Rayane e Nicolas passam bem, estão fora de perigo. 4 casas no entorno da edificação que ruiu nesta segunda-feira na Vila Aurora, uma região muito humilde, muito pobre, em Curicica, na zona oeste do Rio de Janeiro, precisarão ser demolidas pela Defesa Civil. Estão com a estrutura comprometida. Somente no primeiro semestre deste ano de 2019, pelo menos 27 pessoas já morreram aqui no Rio de Janeiro por conta de desabamentos. Na favela da Muzema, no Itanhangá, na zona oeste da capital, 24 pessoas morreram depois que 2 prédios construídos pela milícia foram ao chão. Do Rio, Rodrigo Viga. E o dólar mudou de rumo. Ele era negociado em queda nesta terça-feira após ter voltado a bater R$ 4,00. A reação é dada por conta de uma disputa comercial entre Estados Unidos e China e também do resultado das eleições primárias na Argentina. A mudança de direção veio depois que os Estados Unidos anunciaram a exclusão de alguns itens da lista de produtos chineses sujeitos à tarifa adicional de 10%. Por volta das 11 horas da manhã, a moeda norte-americana caía 0,41%, vendida a R$ 3,96. Na máxima do pregão, chegou a R$ 4,01. A moeda norte-americana terminou o dia anterior em alta de 1,1%.
Foi o maior patamar de fechamento em 3 meses. Os mercados internacionais continuam a demonstrar um sentimento de venda generalizada nesta terça. Nesse ambiente, ativos considerados de risco, como moedas de países emergentes, voltam a operar em queda. Já no cenário doméstico, as atenções estão voltadas para a votação da MP da Liberdade Econômica na Câmara e no começo dos trabalhos envolvendo a tramitação da reforma da Previdência no Senado. O presidente Jair Bolsonaro quer acabar com os radares móveis em rodovias federais até a semana que vem. Vamos a Brasília com Luciana Verdolim. O presidente Jair Bolsonaro promete acabar até a semana que vem com os radares móveis nas rodovias federais brasileiras. Depois de atacar os radares fixos, conhecidos como pardais, o presidente afirma que não se pode aceitar que motoristas e caminhoneiros, principalmente, sejam explorados. Ele afirmou que está numa briga feia na justiça para tentar acabar com esse tipo de fiscalização. Essa máfia de multa que vai para o bolso de alguns poucos aqui dessa nação. É uma roubalheira, essa é a verdadeira indústria da multa que existe no Brasil. Anuncio para vocês que a partir da semana que vem não teremos mais radares móveis no Brasil. Segundo o presidente, a Polícia Rodoviária Federal, que é a responsável pela colocação dos chamados radares móveis em rodovias federais, será orientada a não ficar mais escondida em retões, segundo o presidente, para flagrar motoristas. Jair Bolsonaro lembrou que já encaminhou projeto ao Congresso Nacional alterando pontos do Código Brasileiro de Trânsito, como a questão envolvendo o aumento da validade da carteira de motorista no país e também o aumento do número de pontos para motoristas profissionais perderem o direito de dirigir. Medidas que o próprio presidente afirma que tem como objetivo facilitar a vida dos caminhoneiros que ainda negociam aqui com o governo federal a questão em torno do tabelamento dos fretes. O presidente ressalta ainda que o fim do chamado simulador nas autoescolas e a liberdade para que qualquer médico ateste a saúde do motorista vai significar uma economia de pelo menos R$600 na hora de se tirar uma carteira no país. De Brasília, Luciana Verdolim. 11h57. A gente fecha agora o nosso Jornal da Manhã, segunda edição, mas nós estamos de volta amanhã às 10 horas da manhã. Fique agora com Camisa 10, que você também acompanha por imagens no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Ótima terça a todos e até amanhã. Jovem Pan News.